se você está num relacionamento ou se você quer estar em um relacionamento e por algum motivo você não consegue, esse vídeo é pra você. E antes de começar a falar o conteúdo do vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal e você dar um like e você clicar no sininho, porque eu preciso muito disso para o vídeo ganhar mais visibilidade, para o YouTube entender que as pessoas estão gostando e aí elas mostram mais conteúdo para as pessoas e aí o canal cresce. Então, se você puder me ajudar, tá bom? Bom, nesse vídeo eu vou falar de alguns passos importantes para você melhorar o seu relacionamento, né? Então, como eu falei no início, ele é mais focado para quem tem um relacionamento, mas se você, como eu falei, se você não tem relacionamento, mas você quer ter um relacionamento, eu acho importante que você assista e você entenda, porque pode ser que algumas coisas que eu fale tragam algumas reflexões para você entender o porquê que de repente você ainda não conseguiu estar em um relacionamento, né? Se isso é o que você quer. Bom, antes de falar os 6 passos, né? Antes de falar o primeiro passo, eu queria frisar uma coisa que é importante, que eu acho que a gente deveria ter em mente, né? Antes de começar a falar. Por que muita gente quer ter um relacionamento ou quer estar num relacionamento? Por que eu acho importante você estar num relacionamento? Porque eu acho que a gente está aqui para se relacionar, para se conectar com pessoas. E a gente precisa se relacionar com pessoas, né? Independente de ser um relacionamento amoroso, a gente tem que se relacionar com pessoas do nosso trabalho, com pessoas que são com amigos nossos, com pessoas da nossa família. Então, quanto mais a gente entender a importância de se relacionar e de se relacionar bem, né? Porque se você precisa se relacionar para você viver aqui nesse mundo material, e se você consegue se relacionar bem, se você consegue evitar o conflito, é melhor, né? Você vive de uma forma mais tranquila e mais feliz. Bom, então com isso em mente, vamos ao primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para você ter um relacionamento saudável? O primeiro passo é você precisa se conhecer. Sim, autoconhecimento. Ai, Tatiana, você fala muito, você bate muito nessa tecla, mas eu tenho que falar em autoconhecimento, porque isso é muito importante. Por quê? Preste atenção. Quando a gente está no relacionamento, a gente fala muito do outro, a gente quer conhecer o outro, a gente fala assim, eu te conheço, sabe? Será que a gente conhece mesmo tanto assim o outro? Porque assim, a gente pode conhecer as atitudes, as ações, mas o que o outro passa, o que o outro passou na vida dele, o que ele sente, só ele sabe. Então é muito importante que a gente se conheça, que a gente tenha esse autoconhecimento, que a gente se entenda, que a gente entenda as nossas limitações, porque quando a gente se entende, aí vem o segundo passo. E o segundo passo é você precisa se aceitar. Porque primeiro você tem que passar pelo autoconhecimento, né? Você se conhecer. Quando você começa a se conhecer, aí você vem para o segundo passo, que você tem que se aceitar. Você precisa aceitar que você tem limitações, que você é um ser humano. A gente tem a tendência de se cobrar muito. E de não enxergar, de focar mais no lado negativo, de não enxergar as nossas qualidades. Então a gente precisa conhecer quais são as nossas qualidades, quais são os nossos pontos positivos, quais são os nossos pontos fracos. Sim, é importante a gente conhecer nossas limitações, mas a gente precisa abraçar tudo isso, né? E se abraçar, se conhecer e se aceitar. Né? E aí, por que é tão importante essa aceitação, trabalho de aceitação? Porque aí vem o terceiro passo. Porque aí você se aceita e aí você precisa respeitar e aceitar o outro como ele é. E você só consegue respeitar verdadeiramente e aceitar verdadeiramente o outro como ele é quando você se aceita. Porque se você não se aceita, você acaba jogando as suas frustrações, que você às vezes nem tem consciência que são frustrações, no outro. Porque você acaba querendo se completar no outro. Você acaba jogando responsabilidades que são suas no outro. E aí isso prejudica o relacionamento. Porque pensa bem, né? Você teve a sua história de vida. Você viveu, você foi criada de uma determinada forma.
né? O seu parceiro ou parceira, ele foi criado de uma outra forma. Ele teve a história de vida dele. Vocês não precisam pensar da mesma maneira, né? Isso que é legal no relacionamento. Ele pode pensar diferente de você, vocês têm essa liberdade. Só que você precisa respeitar a história dele, respeitar o que ele teve. Porque foi diferente da sua criação, né? Pode ter sido diferente da sua criação. Então, e cada história é única. Eu vejo muitos casais, assim, que ficam querendo mudar o outro, sabe? Ficam querendo mudar e eu acho que o relacionamento não é pra isso, sabe? Você tá ali pra se complementar, vocês estão ali pra dividir coisas em comum. Não é pra você ficar jogando suas frustrações no outro, sabe? E isso só prejudica, isso só desgasta o relacionamento. Bom, e aí vem o quarto passo, que também é muito importante. Você precisa aprender a ceder, a ser flexível. Não adianta, você estando em relacionamento, se você passou por todos esses passos, você precisa aprender a ceder em determinados momentos. Então, por exemplo, né, como eu falei, cada um tem a sua história. Então, se você conheceu a pessoa e, por exemplo, ele gosta muito de sair à noite, ele adora sair, e ele ou ela, né? E você é super caseiro. Então, assim, né? Vamos fazer uma combinação, né? Sai, abre mão às vezes de ficar em casa do que você gosta, pela felicidade dele, pela felicidade do seu parceiro ou parceira, sabe? Isso é você aprender a ceder, a ser flexível, sabe? Mas não é você você sair à noite com ele e depois, quando tiver alguma briga ou algum desentendimento, você jogar isso na cara, sabe? Ah, mas eu fiz o que você falou. Não, não é pra isso. Se você fizer isso, você precisa voltar pro primeiro passo, pro segundo passo. Porque aí você não tá entendendo, você não tá aceitando. E você não tá fazendo isso de uma forma verdadeira, de uma forma genuína. Então, você tem que aprender a ceder de uma forma verdadeira. Ceder pela felicidade dele. Bom, qual é o quinto passo, então? Conversar. Conversar muito, ter muito diálogo. Muitas vezes, principalmente as mulheres têm muito disso, de acontecer alguma coisa e aí ela fica incomodada com alguma atitude e ela acha que o homem tem que adivinhar que ela ficou incomodada e aí ele tem que adivinhar os pensamentos dela, ele tem que fazer o que ela quer. Isso é muito comum, sabe? Isso é muito comum porque eu era assim também, né? Eu fui muito assim. Eu briguei muito sem motivo, sabe? Hoje eu já aprendi a passar por esses passos, eu já me conheço, eu já consigo ter um relacionamento saudável. Por isso que eu tô falando, né? Porque a gente tem muito isso, as mulheres têm muito isso. De achar que o outro tem que adivinhar o que tá pensando. Então, assim, se alguma coisa incomodar, sabe? Fala, mas fala com amor, você não precisa brigar, você não precisa discutir, sabe? A conversa que eu tô falando é o diálogo mesmo, perguntar como é que foi seu dia, sabe? E eu acho isso tão importante em um relacionamento, você conversar, você trocar ideia, sabe? Com o seu parceiro ou parceira, isso é tão fundamental, assim, em qualquer relacionamento, ainda mais hoje em dia, que fica tanto no celular, sabe? A gente fica tanto no celular e às vezes a gente esquece daquele olho no olho, de trocar ideia mesmo, sabe? Então eu acho que o diálogo é muito importante. O sexto passo é vocês criarem um conjunto de regras para o casal, para o relacionamento. Eu acho que cada relacionamento tem as suas especificidades, sabe? Cada pessoa se relaciona de uma forma. Então, assim, você vai ter coisas que você considera importantes no relacionamento, né? E a pessoa que está com você vai ter coisas que considera importantes no relacionamento. Então, por que não criar um código de honra? Eu chamo de código de honra, né? Eu tenho isso com meu marido, a gente tem um código de honra. E por que eu acho importante? Porque quando acontece alguma situação que a gente perca a cabeça, que a gente se descontrole emocionalmente, sabe? A gente sabe daquelas regras ali. A gente sabe o que é importante para o outro. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático. No meu caso,
Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar. Então, quando eu não tô bem, eu gosto de falar. Então, eu gosto que ele, meu marido, chegue e converse comigo. Eu gosto disso. Já ele é mais na dele. Ele é mais, ele fica mais, ele gosta mais quando ele tá chateado de ficar na dele. Porque foi um tipo de criação que ele teve e eu tive outro tipo de criação. Mas a gente sabendo disso, né, quando a gente coloca isso no código de honra, ó, quando eu estiver triste, eu quero que você converse comigo, sabe? Ou ele pode colocar, não, eu preciso dos meus momentos sozinho, sabe? Porque eu vou entender que isso é importante para ele, ele vai entender que é importante para mim. E a gente consegue ter essa troca, né? Ter essa cumplicidade, sabe? Eu acho que o relacionamento é isso. Não é você querer que o outro mude por você, sabe? É você aceitar o outro. Então você precisa se aceitar para aceitar o outro, para respeitar e trocar e ter objetivos em comum, né? Isso é uma coisa que também eu não falei, mas eu acho isso importante. Ter objetivos em comum no casal. Acho que precisa disso, precisa ter pelo menos nem que for um objetivo, sabe? Vocês podem seguir por caminhos diferentes, sabe? Ser um casal legal, ter um relacionamento saudável, mas tem que ter um objetivo em comum. Bom, então é isso, eu espero que tenha te ajudado se você está num relacionamento ou se você quer ter um relacionamento, que tenha tido algum insight, alguma reflexão sobre tudo que eu falei. E mais uma vez eu vou pedir, se você ainda não assinou o canal, assina e dá um like se você curtiu o vídeo, tá? E compartilha também com alguém, marca alguém aqui, se você acha que vai ajudar alguém que quer ter um relacionamento ou que está em um relacionamento. E antes de encerrar, eu queria falar sobre uma palestra online que eu dei sobre dinheiro e espiritualidade. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Eu falo muito sobre o meu e-book, que eu também vou deixar o link aqui abaixo, se você quiser conhecer. E eu falo da relação que tem do mundo invisível, como o mundo invisível influencia na nossa vida material, influencia na nossa situação financeira. Então, se você se interessa por esse assunto, vou deixar o link aqui. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.